Paz do Senhor. Deus é bom, sempre bom, em todo o tempo bom, e nós temos experimentado da bondade dEle, amém? Você está aqui, 100% presente, deixou as coisas lá fora, os pensamentos lá de fora, lá fora. Eu queria que você, antes de abrir a Bíblia, eu já vou passar para vocês onde vai abrir, mas não vai ser nesse texto por enquanto. Eu queria que você não se apressasse. Uma coisa que o Senhor colocou no meu coração é que, às vezes, nós pegamos o microfone para ministrar a palavra e há um bombardeio na nossa mente do que falar, como falar, ser claro, e nós aceleramos e passamos na frente até do que o Senhor quer fazer. Eu gostaria de pedir a você que você fechasse os seus olhos. Não para pensar lá fora, 100% presente no Senhor. Eu gostaria de estar lendo um salmo, diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todos os teus pecados e cura todas as tuas enfermidades. Ele resgata da sepultura a tua vida e te coroa de amor e misericórdia. Ele sacia de bens a tua existência, de maneira que a tua juventude se renova como o vigor de uma águia. De olhos fechados, você poderia levantar as suas mãos como quem está se rendendo ao Senhor? Você poderia abrir a sua boca. Aqui o salmista fala assim: minha alma, bendiga ao Senhor. Talvez você possa repetir isso e dizer: minha alma, bendiga ao Senhor. Talvez nós passamos pelo louvor, nós cantamos músicas, mas talvez até então você cantou as músicas, mas o seu espírito, o seu coração, a sua alma não se rendeu a Ele. Existe gratidão no seu coração por salvação? A sua alma clama pelo Deus da sua salvação. Sabe, irmãos, às vezes nós passamos por alguns momentos, às vezes nós chegamos na igreja parcialmente, por isso que eu perguntei se você está 100% presente. Abra sua boca e comece a agradecer ao Senhor, a lembrar a gratidão porque você está aqui, porque Ele te salvou, porque Ele te libertou, porque Ele é fiel, porque você é templo do Espírito Santo, porque você tem acesso à palavra viva, porque você tem acesso à palavra que é poderosa, eficaz, penetrante, libertadora, salvadora. Você tem o seu nome lá, aguardando, escrito no livro. Jesus, nós te louvamos por essa manhã, nós te bendizemos, nós te agradecemos porque o Senhor se faz presente aqui. Nós te agradecemos porque o Senhor continua sendo Deus, continua sendo fiel, o Senhor continua salvando, o Senhor continua libertando, o Senhor está aqui e nós queremos experimentar da sua presença, nós queremos abrir os nossos lábios de louvor e adoração, nós queremos que a nossa alma bendiga o seu santo nome, porque o Senhor é sempre bom, porque a tua palavra é poderosa, porque a tua palavra sendo pregada não é pelo pregador que é o efeito feito, mas é porque ela em si já carrega o poder e a autoridade do teu nome. Tudo que o Senhor falou é fiel, é poderoso, vai se cumprir, não volta vazia a tua palavra. Nós te bendizemos essa manhã, Senhor, nós abrimos o nosso coração, nós te glorificamos, porque o Senhor está no nosso meio, nós te glorificamos porque o teu Espírito Santo está em nós, nós te glorificamos porque ainda que nós podemos estar cansados, nós seremos renovados pela tua palavra, nós voaremos alto como águias, nós completaremos a carreira, nós viveremos para a glória do Senhor, porque é isso que nós fazemos, nós vivemos para a tua glória, comamos, bebemos, trabalhamos e vivemos nessa terra, mas nós não somos daqui, e o que nós passarmos aqui, nós iremos glorificar o teu santo nome. Fomos criados para glorificar o Senhor, amém? Você nasceu de novo para glorificar o Senhor.
Sabe, irmãos, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Nós estávamos desligados da fonte de vida. Mas quando o Senhor nos resgatou de um lamaçal de pecado, a vida de Deus iluminou dentro de nós, e Ele nos ligou de novo a uma comunhão plena. Nós precisamos estar presente diante do Senhor. Porque não sei você, mas é com muita facilidade, nós somos corpo, alma e espírito. É tão fácil você pegar a Bíblia para ler, e você estar lendo a Bíblia com a mente em todos os outros lugares. É tão fácil você cantar um hino, e a sua mente está em outro lugar, e a sua boca saindo um som de um hino. É tão fácil você chegar num culto, reunir como igreja, para fazer um culto racional ao Senhor, e a palavra ser toda pregada, e no final dela, o que você guardar vai ser a bênção apostólica, e você não esteve. A palavra de Deus, quando Jesus ele fala daquela parábola, ele diz que a semente é a palavra. O poder está na semente, mas a frutificação está na qualidade do solo. Não adianta uma semente poderosa cair num solo infrutífero. Não adianta uma semente que tem o poder de frutificar e dar 100 por 1, cair num solo que não está preparado e não está com o cuidado devido para receber a semente. É semente desperdiçada. E aí talvez o solo que somos nós vamos dizer, mas a minha vida não flui, as coisas não acontecem, eu não tenho uma comunhão com Deus, eu sou salvo, eu creio que eu sou salvo, mas a minha vida não prospera. E quando eu falo prosperar, é em todas as áreas, meu casamento não muda, as orações são secas, mas o meu coração está como diz a parábola, o solo infértil, e a semente que cai não germina. Nós precisamos nos atentar para a nossa vida, porque se nós não estivermos atentos ao que diz o Senhor, e com o coração voltado ao que diz o Senhor, a semente que cai não vai germinar, e a nossa vida não vai germinar, frutificar a palavra de Deus. Nós já falamos algumas vezes, não é de cultos em cultos que nós crescemos, mas é de uma comunhão plena com o Senhor. Sabe, irmãos, o momento tão curto da semana que nós passamos aqui é uma gota daquilo que o Senhor tem para nós. Talvez, muitas vezes, nós podemos chegar aqui até fraquejando, até arrastando, mas nós não podemos continuar. Sabe, nós podemos ter um dia ruim, mas nós não podemos ter uma vida ruim. Nós podemos ter um dia frio, mas nós não podemos viver uma semana, um mês e um ano frio. Você pode até ter começado a segunda-feira desanimado, sem querer ler Bíblia, sem orar, terminar a segunda-feira, mas na terça-feira você não pode continuar. O choro, ele vai durar, mas ele dura uma noite. E se nós deixarmos ser levado pelo sistema, a frieza espiritual, o endurecimento do nosso coração, sabe o que nos mantém, irmãos, com a terra arada, com a terra pronta para receber a semente? Se andar no Espírito, vivermos no Espírito, sermos guiados pelo Espírito. Irmãos, olha para a sua vida, para os erros que você já cometeu, e se pergunta se você não estivesse sensível à voz de Deus nesse momento, você não teria deixado de cometer. Quantos erros ou quantos fracassos nas nossas vidas foram em função de não nos submetermos à voz do Espírito, a parar para dar ouvidos à voz do que o Senhor quis nos dizer ou nos mostrar. Mas uma terra seca, ela não recebe a semente. Ela fica sobre o solo, mas ela não germina e ela não vai frutificar. Você poderia abrir a sua palavra, a Bíblia, em 1 Tessalonicenses.
1 Tessalonicenses capítulo 4. A semente, ela é a mesma semente. Mas o que vai determinar o frutificar dela é a qualidade do solo. Diz assim, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Logo em seguida nós, os que estivermos vivos sobre a terra, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com Cristo para sempre. Versículo 18. Consolai-vos, portanto, uns aos outros com estas palavras. Apocalipse 21. Apocalipse 21. 1 a 7. Apocalipse 21, 1 a 7. Pastor Ronaldo, pode desligar fazendo favor, que senão minha orelha vai congelar aqui. Fazendo favor. Acho que eu estou mais para friento do que para calorento. Sou jovem. Ah, tá. Apocalipse 21, versículo 1 diz assim: Então vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu, a primeira terra haviam passado, e o mar já não mais existia. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, adornada como uma linda noiva para o seu esposo amado. E ouvi uma forte voz que procedia do trono e declarava: Eis que o tabernáculo de Deus agora está entre os homens, com os quais ele habitará. Eles serão o seu povo, e o próprio Deus viverá com eles, e será o seu Deus. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porquanto a antiga ordem está encerrada. Aquele que está sentado no trono afirmou: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve isto, pois estas palavras são verdadeiras e absolutamente dignas de confiança. E declarou-me ainda: Tudo está realizado. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A todos quantos tiverem sede, lhes darei de beber graciosamente da fonte da água da vida. O 7, o vencedor herdará todas estas bênçãos, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Amém? Até aqui. Irmãos, isso é fato, isso é verdade, isso é promessa. Às vezes, quando nós ouvimos uma palavra apocalíptica, nós pensamos que nós vamos entrar na doutrina dela, mas eu quero levar vocês a pensarem algo do que essa palavra, como Paulo escreveu em Tessalonicenses, e nós viemos em Apocalipse falar, do arrebatamento, do encontro, da nossa eternidade, do estar com Deus para sempre, do que um dia Ele vai voltar, e se nós estivermos vivos, sabe, quando nós ouvimos, ou nós paramos para ouvir uma passagem como essa, como está o nosso coração, ou como fica o nosso coração em relação às realidades futuras
que diz respeito a nós, igreja de Cristo. O quanto isso traz alegria, o quanto isso traz temor, o quanto isso traz tremor, o quanto isso gera em nós uma expectativa, gera em nós uma disposição para buscar mais o Senhor, gera em nós uma disposição para santificar mais. Quando é que nós cantávamos, e cantávamos muito, as canções da volta de Cristo, e isso nos alegrava, e isso nos trazia um temor para buscar mais o Senhor. Mas sabe, irmãos, parece que algumas partes da Bíblia, ou algumas passagens, nós deixamos de ler para nós mesmos, ou meditar nelas, e nós vamos vivendo a vida, e muitas vezes fica distante para nós umas realidades como essa. Somos passageiros. Paulo disse, aqueles que estiverem vivos, nós que estivermos vivos, ele não está mais. E nós lendo hoje, nós podemos pensar, nós, se estivermos vivos, encontraremos com Cristo nos ares, e estaremos com Ele para sempre. Ao soar a trombeta, a qualquer momento. Nós estamos vivendo com os pés na terra e o coração na eternidade, ou nós estamos tão enraizados nessa terra, que passagens como essa, já não aquecem mais o nosso coração, já não despertam em nós mais um temor de querer buscar mais ao Senhor, de querer que Ele volta. Sabe, irmãos, nós ansiamos pela volta de Jesus, quando em contrapartida, a nossa vida é uma vida de devoção a Jesus. Seria contraditório eu viver uma vida natural, racional, fria, distante de Deus, mas crente, e dizer que sim, eu almejo a volta de Jesus, sim, Ele vai enxugar dos meus olhos todas as lágrimas. Que lágrimas Ele vai enxugar, irmãos? Que clamor, como diz, que orações têm subido do meu coração ao Senhor, que anseio há em mim de estar com Ele hoje, ao ponto de dizer que eu anseio estar com Ele por toda a eternidade. O que Cristo representa, o que o Espírito e a comunhão com Ele no meu dia a dia representa, o peso real, ao ponto de dizer, sim, eu almejo estar com Ele, sim, será maravilhoso as bodas do Cordeiro, sim, eu não vejo a hora de estar com Ele, de beber da fonte, de estar vendo o Senhor face a face, de dar um abraço em Jesus, de ouvir a voz de muitas águas tão perto. Meu Deus, se o meu coração não queima por isso, é contraditório, irmão, eu dizer que anseio ouvir a trombeta soar e eu encontrar com Ele, fica parecendo até um conto de história, apenas uma história. Mas assim como os anjos chegou diante daqueles discípulos e falou, irmãos, por que vocês estão olhando para aquele que está subindo? Da mesma forma que ele está indo, ele vai voltar. É fato, ele vai voltar. E aí Paulo, com essa convicção, diz, as leves e momentâneas circunstâncias que a gente vive, não se compara com a glória, com o corpo transformado, com a doença que não vai mais afetar o nosso corpo, com a tristeza que não vai mais existir, com as lágrimas que não precisarão ser mais colhidas. A vida de hoje, o dia de hoje, requer de nós um chamado. Talvez hoje a minha pregação e o meu falar aqui seja um grito para a minha alma e para a sua. Vamos para as águas mais fundas. Vamos sair do raso. Vamos para as águas mais fundas. Vamos dar ouvidos quando o Senhor disse para aquela samaritana, eu estou em busca de adoradores, não mais religiosos, adoradores, que me adoram. Sabe, irmãos, o seu espírito foi recriado para que você o adore em espírito e em verdade.
Você recebeu a vida no seu espírito, para que você tenha acesso a esse seu Pai amado, e você o ame no seu dia a dia, e você o adore, e você tenha tempo de comunhão com Ele. Ir para águas mais profundas, irmãos, é esvaziar do mundo e se encher de Deus, é não se conformar com esse século e renovar a nossa mente com a palavra, é não ver o que o noticiário diz, o que o cinema prega, e quando eu estou dizendo cinema, eu estou falando no geral, não o que o pastor falou, o que a mídia prega, o que o sistema tem pregado, e não entrar em nós e nós concordarmos, porque a nossa mente vai estar blindada com os princípios da palavra de Deus. Irmãos, ou você está se enchendo do mundo, esvaziando de Deus, ou você está enchendo de Deus e esvaziando do mundo. Sabe, um copo, ou ele está cheio com uma coisa ou com outra, não tem como misturar as duas coisas. Se eu pegar uma água suja e começar a encher esse copo, ou para ficar mais claro, eu pegar um suco de uva e começar a encher esse copo, vai chegar um ponto que quando eu tomar vai ter só suco de uva. Eu sou um recipiente para ser cheio de Deus. Enchei-vos do Espírito, andai no Espírito, se encha da palavra. Eu sou um recipiente, um vaso de barro, mas que pode carregar o maior presente, ou o maior tesouro que pousou nessa terra, o Senhor dos Exércitos. Nós não somos vaso para carregar ideais do mundo, nós somos vaso para carregar o Espírito Santo, e Ele nos guiar. A Bíblia nos chama a encher do Espírito, para que nós nos esvaziemos do mundo. Quando nós chegamos e nós fomos aceitos em Deus, nós viemos com um espírito morto, recebemos a vida de Deus, a salvação que é pela graça, mas o Senhor aguarda de nós um posicionamento, encher do Espírito. Sabe, irmãos, quando o convite é para que nós saiamos do raso e entramos no fundo, o convite é para que nós tenhamos uma decisão, não nos conformar, não estar estagnado, não ser morno para não ser vomitado, e muito menos frio, mas ser cheios, ser renovados, clamar ao Senhor, ter uma vida que realmente seja o perfume de Cristo. Sabe, uma pessoa quando está perfumada e você abraça ela e sai levando o perfume dela, ande com Cristo e nos torne um perfume de Cristo. Ande com Cristo e resplandeça, sabe, a luz de Cristo. Irmãos, quem tem comunhão com Ele, tem cheiro dele. Quem tem comunhão com Ele, tem palavras de vida eterna. Quem anda com Ele, não anda murmurando. Quem anda com Ele, tem saudade e tem um clamor por dentro: eu vou ouvir a trombeta soar. Logo em seguida dos mortos eu serei transformado, e pela primeira vez eu vou voar, porque eu vou encontrar com Ele nos ares. Eu vou experimentar o que é voar, e sabe, vai ser novidade demais, porque quando eu estiver chegando nos ares, eu vou olhar para o meu corpo, e já não vai ser esse corpo corruptível, sujeito a mazelas e pecados, não, vai ser transformado. Já não vai ser essa mente limitada, que não compreende a grandeza de Deus, mesmo que falem tanto dela, não compreende o Espírito, mesmo lendo tanto sobre Ele. Vai ser uma mente que vai despertar e entender o que Paulo falou, quando ele falou assim: eu fui no terceiro céu, e eu vi coisas que não dá para falar. Nós vamos falar essas coisas e compreender elas. Eu vou ver o que Paulo disse que viu, eu vou ver um pouquinho que Deus deixou Moisés ver, quando ele falou: eu vou te colocar na fenda, Moisés. Irmãos, o anseio nosso não é pelo próximo carro, é pela glória. O anseio nosso não pode ser pelas coisas passageiras. Elas chegam, irmãos, elas chegam, mas elas vão embora. Daqui 100 anos, o que é seu hoje, talvez nem vai existir. Talvez aquela casa que nós apegamos tanto vai ser demolida e construído um prédio. Aquele carro vai virar uma lata velha e vai ser repartido. E nós pegando nisso. O que é eterno tem que clamar dentro de nós. O que é passageiro tem que deixar, tem que se colocar numa posição que é o devido lugar das que é passageiro. As outras coisas são acrescentadas, mas são as outras coisas. O reino de Deus,
o propósito dele nas nossas vidas, a alegria da salvação, a paz que excede todo o entendimento, a vida de Deus em nós. Isso tem que encher o nosso espírito, isso tem que almejar dentro de nós. Águas profundas. Marta estava nas rasas, Maria estava nas profundas. Marta estava preocupada, Maria descansando. Pedro estava nas águas rasas andando com Jesus, ao ponto de achar que com o próprio braço dele ele ia defender aquele que, se pedisse do céu, viria legiões de anjos e o salvaria daquele momento. Mas foi para aquele momento. Mas nesse momento Pedro arrancou a espada e estava em águas rasas. Sabe o que é interessante? Em águas rasas você não compreende o que Deus está fazendo. Em águas rasas, o momento crucial da história do Deus que virou um homem para ser crucificado e um homem natural querendo defender um Deus. Nas águas rasas, as sementes caem no nosso coração e não germina. Mas sabe de uma coisa? Quando nós caminhamos para dentro das águas profundas em Deus, até nas lutas você canta louvor, porque você sabe em quem você crê. Eu sei em quem eu tenho crido. Mesmo Paulo e Silas lá na cadeia, naquela masmorra fedorenta, ninguém entendendo nada porque estava como ele. E talvez os outros presos olhavam e falavam assim: o cara é justo, prega um Deus justo e está sofrendo, eu não vou querer servir esse Deus. E Paulo olha e fala assim: espera um momentinho que eu vou cantar uma canção e ele vai tocar com o pé lá em cima e aqui embaixo vai ter terremoto. Vocês não estão entendendo. Como Elias falou com aquele servo dele, o servo chega e fala: Elias, tem um exército cercando. Ele falou: ô rapaz, você não está entendendo, você está em águas rasas. Eu vou te mostrar o que é estar em águas profundas. Jesus, Senhor, abre os olhos dele, para que ele veja que mais anjos está conosco do que aqueles exércitos. Em águas profundas você pode caminhar em meio às trevas, mas você tem luz. Em águas profundas, o inimigo se levanta, mas você já o vê por terra. Em águas profundas, você mesmo no silêncio de Deus, você tem a paz da sua presença. Em águas profundas, você abre a palavra de Deus e lê uma passagem como essa, e você agarra no versículo, e fica parado nele, e almejando o dia em que Ele vai te chamar pelo nome: vinde, bendito do meu Pai. Você até está na terra, mas o seu coração já está caminhando para o céu. As coisas desse mundo não te enredam, não te prende. Perdão fica mais fácil, porque você se vê perdoado, porque você era um pecador e o justo morreu por você. Irmãos, andar no raso é não experimentar da mesa. É você estar na casa do seu Pai amado. Sabe o que é interessante? O irmão do filho pródigo, ele vivia em águas rasas, porque ele estava na casa do pai. Tudo que o pai tinha era dele, e ele não experimentava da riqueza do pai. Sabe quem experimenta da riqueza do pai? Quem tem comunhão com ele. E para ter comunhão com ele tem que sentar na mesa. Sabe o que é interessante? As virgens insensatas, imprudentes, elas se preocuparam em ser virgens, mas não se preocuparam em ter azeite suficiente até a chegada do noivo. Elas se preocuparam com a religião. Jesus falou assim: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe. Se preocuparam em parecer crente, se preocuparam em vestir como crente, se preocuparam com a religião e ser virgem. Mas, para ter azeite, é só quem tem comunhão. E quem tem comunhão
Para ir para águas profundas tem preço, irmão. Para salvação, não. Mas para ter comunhão, você abre mão de coisas para ter outras coisas maiores. Para ter comunhão com Deus, você abre mão do seu eu, você abre mão da sua forma de pensar, para pensar como Ele pensa. Nós precisamos sair de uma zona de conforto que nos esfria e decidir ir para o lugar onde nós somos aquecidos pela presença dEle, onde nós compreendemos o propósito dEle na nossa vida, onde todas as outras coisas ficam pequenas demais para afetar a nossa vida. A Bíblia fala que nós devemos deixar de pecar. Não é assim? Somos santos, nós temos que deixar a prática do pecado. Mas também a Bíblia fala para nós termos cuidado com as coisas que não são pecados, mas que têm nos afastado do Senhor. As ocupações que não é do Senhor. Irmãos, é possível fazer a obra do Senhor sem o Senhor. Imagina o que mais não é possível viver sem o Senhor. É possível você estar tão ocupado fazendo as coisas para Deus, sem o Deus da obra. É possível você cantar um hino e o seu coração está longe. É possível você ser um frequentador de culto e não ser cristão genuíno. É possível o joio crescer no meio do trigo. Irmãos, não se engane. Não se engane com um cartão, nem existe mais, né? Com um cartão de membresia de uma igreja, como se isso fosse ser salvo, como isso fosse ter uma vida com Deus. Sabe, irmãos, aquele jovem esteve na casa do Pai, tendo tudo e não comendo nada, não usufruindo da presença do Pai. Aquelas virgens andavam com outras virgens, viam elas com azeite suficiente e não se constrangeram a ter o azeite suficiente. Nós precisamos olhar para dentro de nós e ver realmente se a palavra que foi lida, se nós estamos vivendo como esses que estão aguardando a trombeta soar e os mortos ressuscitar, e nós logo após junto com eles. Se essa palavra está queimando dentro de nós, se andar com Ele está queimando dentro de nós, se cumprir aquilo pelo qual Ele nos salvou está queimando dentro de nós, ou se tudo que queima dentro de nós é as preocupações com as outras coisas. A Bíblia diz, aquele que ama as outras coisas, o amor do Pai não está nele. O amor do Pai não está naquele que ama o mundo. Deus falou assim, eu sou amor. Então Deus não está nele. Não se engane. A Bíblia diz, de Deus não se zomba, não é assim? O que o homem semear, pior do que estar indo para o inferno, é achando que está indo para o céu. Pior do que estar frio no lamaçal de pecado, é você estar morno, confundindo o caminho do céu, mas não está indo para o céu. Irmãos, a palavra de Deus é papo reto, não corta nem um pouquinho, não faz curva. Ela vira e fala, eu não te conheço. Quê? Em seu nome eu profetizei, em seu nome eu expulsei demônio. Irmãos, pensa num homem de Deus, aos nossos olhos, pensa nós atrás dele, se for uma fila no céu, e você está na fila lá, e o da frente, ele fala, oi Senhor, ele falou, quem é você? Eu? Sou pregador? Expulsei demônio para mais de metro no seu nome? Lembra aquele dia lá que eu orei e um homem ressuscitou? Levantou da cadeira de rodas, você fala, rapaz, eu lembro dele, tinha vídeo dele no YouTube, o cara era de Deus demais. E aí Jesus fala assim, te conheço não? Você é o próximo da fila. Aí você gela. Fala, se Jesus não conhece o cara, vai me conhecer? Irmãos, aos nossos olhos esse é um homem de Deus. Mas na palavra diz, no papo reto dele, eu não te conheço. Porque você era virgem por fora, mas era um sepulcro caiado. O homem te via um pregador, mas eu te via um pecador que vivia na prática do pecado escondido.
De Deus não se zomba. Nós precisamos despir diante dEle e pedir para que Ele nos limpe, nos lave com a sua justiça, porque a nossa justiça é trapo de imundície. Nós precisamos que Ele alerte o nosso coração, se nós estamos nos enganando, caminhando de passos largos para distante dEle. Não se engane, irmãos, ou você está amando o mundo e a sua vida é mundana, ou você está se santificando e a sua vida é de Deus. Não dá para servir a dois senhores, não dá para cogitar em dois pensamentos, não dá para ficar flertando com a treva e com a luz, não dá para ser mais ou menos crente no meio de semana e dizer que é um cristão no domingo. Eles brincam por aí na juventude e falam, vou na gandaia no sábado, no domingo, hashtag a gratidão ao Senhor na igreja. Meu amigo, Jesus volta no culto, você fica aí, gratidão, te conheço não, gratidão. Fique esperto, como diz o antigo pregador Lu, seu tempo está acabando e o fim está chegando. Se Ele não vem nas nuvens no nosso tempo, Ele vem para nós. Não se engane. Saia do raso. Nós precisamos ouvir a voz do Senhor e dar ouvidos a essa voz. Mas sabe de uma coisa? Uma multidão ouviu e foi embora. Estavam os discípulos, estavam os outros que pareciam discípulos, estavam os outros que não tinham nada a ver com discípulo, tinha uns outros comedor de pão que estava lá também, e aí quando Jesus terminou o discurso, ele olhou e só tinha uma meia dúzia de gato pingado. Só tu tem palavras de vida eterna. Nós temos que decidir o que nós queremos. Palavras de vida eterna ou mentira do mundo. Porque palavras de vida eterna confronta. Palavras de vida eterna você vem como está, mas não fica. Palavras de vida eterna, eu te salvo, mas você se santifica no meu sangue. Você diz não para o pecado. Você decide não amar o mundo. Você decide buscar na palavra mudança de mente. Você decide ter um coração reto diante dele. Você decide encher o seu coração de azeite na comunhão com ele. Você abre mão daquilo que você mais gosta, porque ele diz para você, dá um tempo disso. É pecado, não é não? Todas as coisas são lícitas, mas nem tudo me convém. Irmãos, quanta coisa tem enredado você e tem tomado o seu tempo e não é pecado. Legal, não é pecado, mas você passa um dia, você trabalha, você estuda, você tem comunhão com a esposa, você tem isso, você tem aquilo, e você termina o seu dia exausto, esgotado e vai dormir. Fez tudo o que era lícito, mas não fez o necessário. Comunhão com o Senhor da sua vida. E você diz, eu quero morar no céu. Eu amo a presença do Senhor. Irmãos, é tão fácil a gente aprender umas frases e nem perceber que a gente fala elas. É fácil. Mas vivê-las é outra história. Você decidir entre fazer algo que você gosta muito e ir para o quarto secreto. No começo pode ser até mais difícil, porque a Bíblia diz que o Espírito milita contra a carne. Irmãos, você está no meio e decidindo, ou você vai para as práticas, sabe, para as coisas que eu não vou citar nenhuma, para não achar que eu estou falando para alguém, mas que o Espírito Santo fale no seu coração, o que está te roubando de comunhão com o seu Pai, que é lícito às vezes. O que você tem dedicado, sabe o que é interessante? A Bíblia fala do amor, né? O amor do Pai não está nele. Irmãos, o que nós entendemos como amar algo? Eu entendo que amar algo é você dedicar tempo para aquilo. Eu penso que amar algo ou alguém é você dedicar recursos para aquilo. É você esforçar para ter aquilo ou para estar com alguém. Amar algo é você querer muito ir jogar a bola e a sua esposa que você ama fala assim, não vai hoje não. Aí você fala, pode demais, já marquei, mas não vou não. Vou ficar com você, vamos comer uma pipoca e assistir a Forja pela 3ª vez. É amar. E aí alguém te manda lá, você não vai vir não? Você fala, não vou não, eu decido ficar com a minha esposa. Agora imagina o Espírito Santo, suave. Vai jogar bola não? Entra para o quarto.
Vamos ter uma comunhão? Tem algumas coisas que eu quero falar no teu espírito. Você vai onde? Agora você fala que não tem tempo. A gente fala que está cansado. E passa 1, 2, uma semana. Irmãos, filhos é diferente de ser crente. Eu odeio a palavra crente, com todo respeito. O pessoal popularizou tanto essa palavra, e a gente viveu um tempo de tanta gente mau caráter falando que era crente, que quando alguém me pergunta, você é crente? Eu falo, não, eu sou cristão. Eu acho que é mais forte. Cristão tem mais compromisso. Crente é sem vergonha. Crente faz os trem errado aí, fica falando que é crente. Então, eu sou cristão, eu sou separado. Eu imito Cristo. Eu posso até errar, mas eu estou querendo imitar meu irmão mais velho. Nós somos cristãos. Nós somos filho de um Deus santo. Nós somos irmão de um homem, eu ia falar um cara, oh Jesus. Nós somos irmão de um primogênito que veio, ele se despiu da sua glória, como nós falamos aqui, amou de tal maneira, ele se despiu, saiu de rua de ouro, saiu de mar de cristal, saiu de um trono, saiu de uma comunhão com Deus santo, para vir na miséria da miséria da miséria que é o homem, para comer da miséria, ser cuspido na cara pelo homem, para amar, para morrer, para nos resgatar. Ele não é aquele colega que manda o Uber te buscar. Ele é aquele que pega o carro dele limpinho, vai no meio do barro e te busca. Ele é amoroso. Ele não fala assim, eu vou mandar um anjo lá arrancar eles do lamaçal. Não, o preço é mais alto. Eu vou pessoalmente. Eu vou lá. Você vai mesmo? Vai ter que despir da glória. Eu vou despir. Você vai colocar uma roupa muito feia, que é o corpo do homem. Eu vou colocar essa roupa feia. Eu vou tirar de você todo o poder, todo o brilho. Eu vou lá. Eles vão cuspir na sua cara. Eu vou assim mesmo. Eu entrego a minha vida, porque eu tenho poder, mas eu tomo de volta. Ele rasgou a dívida que ninguém podia rasgar. A sua dívida. Irmãos, quem já experimentou um oficial de justiça batendo na porta, porque não está pagando as contas e a casa vai para o leilão? Sabe a angústia que é uma dívida? Quem já recebeu um telefonema de um cobrador, de uma dívida que está gerando juros, e você não tem condição de pagar, mas você é honesto, sabe o que é uma dívida? Agora imagina uma dívida de viver nessa terra, e você saber que faça o que você fizer, anda no prumo que andar, o inferno é o seu futuro lar. Era essa a nossa paga. Era essa a nossa futura morada. Não ia escapar um. Bonzinho, gente boa, faz altas coisas legal, obedece pai e mãe, não ia escapar um. Tão bonzinho, foi para o inferno. Gente boa, aquela moça foi para o inferno. Não tinha o que ser feito, que rasgaria a nossa dívida, a não ser um Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo. Eis ele vindo. Eu sou a voz que clama no deserto, e aquele que me chamou disse, aquele que ouvisse o Espírito pousar sobre ele, esse, antes não houve um, depois não haverá, mas no tempo de Deus ele veio, resgatou-nos, rasgou a célula, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós estamos assentados com ele nas regiões celestiais. Antes ninguém estava. Após Cristo, nós pudemos acessar esse lugar, e nós fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais em Cristo. Irmãos, se nada der certo na vida, uma coisa é suficiente: a eternidade com Ele. Se nenhuma outra oração a gente tivesse respondida, nenhuma, e morrêssemos depois dos 100 anos e falasse assim, Ele só me salvou, a gente ia consertar e falar assim, Ele fez mais que o suficiente, era tudo o que eu precisava, porque agora os 100 anos é gotinha
perto da eternidade que eu estarei com Ele. A alegria da salvação tem que voltar a brilhar nos nossos olhos. A satisfação de que nós não somos daqui tem que encher o nosso peito. Os louvores dos nossos lábios têm que sair com mais vida, porque sai de um alguém que não é cidadão daqui, é cidadão de um reino eterno de Cristo. Nós precisamos ir para as águas mais fundas, para que o que é do céu faça sentido em nós, e o que é da terra perca o seu verdadeiro valor. Ou nós estamos com Ele, entrando no rio de Deus, ou nós estamos nos enchendo do mundo e esvaziando dele. Judas andou com Jesus e não teve uma semente no coração dele que germinou, porque o coração dele era duro, porque o coração dele não tinha vida para receber essa semente, porque ele tinha o cuidado com esse mundo suficiente para olhar para Jesus e não entender que ali estava o Messias, mas simplesmente um homem que era um revolucionário. Quantos não leram a Bíblia para conhecer história, mas não conheceram o Senhor da história? E muito menos reconheceram como seu Salvador. Não há como nós estarmos expostos com o coração sincero diante da palavra de Deus e não haver transformação. Não há como nós estarmos disponíveis à voz do Espírito e não sermos guiados por Ele. Ou nós estamos dando ouvido às outras vozes, ou nós estamos dando ouvido à voz de Deus. Nunca há silêncio. Nunca está em silêncio. Ou nós estamos dando ouvido às outras vozes, ou nós estamos dando ouvido à voz de Deus. Agora é fácil a gente saber qual voz que tem tomado a supremacia na nossa vida. Olha a vida que nós estamos vivendo. Se o valor das coisas é maior do que o valor de Deus, eu estou buscando as outras coisas em detrimento do reino. Se o meu tempo é o tempo para tudo menos para Deus, eu estou buscando as outras coisas em detrimento de Deus. Não existe cristianismo de águas profundas frequentando 2 cultos por semana. Imagina nenhum. O cristianismo de águas profundas, que mesmo que passe pelo vale da sombra da morte, não temer. O cristianismo de águas profundas, mesmo que venha tempestades, não afundar. É um cristianismo de comunhão com Ele. O cristianismo de águas profundas está disponível para todo aquele que nele crê. Buscar-me-eis e me achareis, quando você me buscar de todo o seu coração. Precisamos nos despir do velho, para revestir do novo. Em Jeremias, Deus fala com o povo assim: vós me buscareis e me achareis quando me buscar de todo o coração. E aí no 14 ele fala assim: eu me deixarei ser achado por vós. Olha o nível do seu pai. Ele quer ser achado, basta procurar. Ele quer falar conosco, basta nós clamarmos. Mas como eu disse, irmãos, ou você escolhe pagar o preço da busca, ou você fica numa zona de conforto vivendo todas as outras coisas. Sabe, nós estamos vivendo um tempo, não sei se você tem percebido, que tudo tem servido para esfriar a nossa fé. Tem coisa que não tem nada a ver, mas de alguma forma, sutilmente, está vindo ali um conceito equivocado, e aquela sementinha germinando vai te esfriar na fé. Se você se expõe muito a algo, aquele algo vai impregnar em você
a sua mensagem. É óbvio que se o mundo jaz no maligno, você acha mesmo que o demônio vai aparecer e vai querer impregnar em você os conceitos dele? Ou ele vai vir sutilmente parecendo algo que não tem nada a ver? O nosso problema não são com as coisas óbvias. A nossa guerra, não é interessante? Lá fala assim, nossa luta não é contra carne nem sangue. Mas eu não vejo principado e potestade. Isso quer dizer que ele está usando outras coisas e pessoas para de alguma forma influenciar a nossa casa, a nossa vida, a nossa família. Ou nós estamos como Davi, na guerra, e seguros por estar na guerra, buscando ao Senhor, na trincheira. Ou em outro momento nós podemos estar como Davi, longe da guerra, longe da adoração, longe da comunhão, mesmo com as promessas, mas totalmente sujeito a uma queda, porque estava no lugar errado, na hora errada, vendo Betseba. Quando você deixa o fronte, e nesse caso o contexto era guerra, mas no nosso caso é a vigilância e a comunhão com Deus, você fica sujeito aos seus olhos se precipitarem para o que parece bom, mas o fim dele é a morte. Não é assim o caminho? Há caminhos ao homem que parece bom. Se fosse óbvio a ser ruim, ninguém ia nele. É no final que a morte chega. E nós não estamos blindados contra isso. Nós precisamos nos voltar diariamente para o prazer da lei do Senhor e nela meditar de dia e de noite. Sabe, quando Deus ele fez cair o maná, ele disse que o maná ia ser todo dia. Dava para sentir cheiro de incredulidade nos corredores ou nas ruas de Israel. Porque aonde o maná ficava de um dia para o outro, porque os incrédulos recolhiam com medo de Deus não mandar, o maná apodrecia. Da mesma forma, na casa que você passava, ou eles passavam, e não tinha o cheiro da podridão, tinha um crente. Não é quem crê? Tinha um crente. Confiava no Deus que prometeu. O seu cheiro. O bom perfume de Cristo é para aqueles que andam com Ele. Você vai ter cheiro dele. Quem tem comunhão e senta na mesa começa a falar igual. Quem anda com Ele fala as coisas dele o tempo todo, porque ouve Ele o tempo todo. Tem até luta, mas 10% das lutas, 90% das promessas. Tem até história difícil para contar, mas tem bênção pós-luta que conta. Você já chegou perto de um crente fervoroso, que você sabe que está passando luta que só, e ele não conta nenhuma das lutas e só conta a bênção? Está em outro nível. Está em outro nível. Está em águas profundas. Irmão, não sei se é com você acontece, mas tudo aquilo que você dá muita ênfase, parece que cresce. Se o mesmo tempo que eu gasto falando mal do irmão, eu poderia estar falando de coisas de Deus, o que eu estou falando mal vai acrescer no meu coração o quê? Mais mal. Sabe, é como se colocasse fermento. Quanto mais você fala, mais cresce.
Então, falar dos meus problemas, das circunstâncias contrárias, é eu dar uma ênfase nele, de forma que ele vai crescer mais. Então, por que não, o mesmo tempo que eu estou gastando nisso, eu gastar em falar que o Senhor é fiel, que as promessas dele vai se cumprir, que eu sou filho de Deus, que eu sou resgatado em Cristo Jesus, que ele é Deus que restaura casamento e o meu vai ser restaurado. Está difícil, mas ele vai restaurar. Eu sei que eu tenho orado e os meus filhos estão indo para o mundo, mas eu sei que a oração do justo pode muito em seus efeitos, e eu e a minha casa serviremos ao Senhor sim. Tudo bem, eles estão indo para Gandaia sim, mas por enquanto, porque a promessa do Senhor vai se cumprir, um anjo vai tocar nele, ele vai tomar um susto e vai voltar para casa. O Senhor vai guardar enquanto ele estiver andando nesse vale da sombra da morte. Homens e mulheres que decidiram ir para águas profundas, transformaram famílias, transformaram bairros, transformaram nações. Existe um preço a ser pago, mas a alegria de viver lá é muito maior e mais plena. A paz no coração de quem está em águas profundas. Por quê? Porque Deus sempre está no controle. Não tem novidade amanhã para Deus, porque Ele conhece todas as coisas. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. Eu não sei se Ele foi no futuro, ou se Ele está em todos os lugares, inclusive no futuro. O que eu sei é que Ele falou, e Ele mandou João escrever, que nele enxugaria dos nossos olhos todas as lágrimas, que a nova Jerusalém vai descer, que nós vamos receber corpo transformado, que não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais enfermidade, não haverá mais guerra, haverá paz, haverá alegria, haverá adoração, haverá um gozo eterno, e nós estaremos para sempre com Ele. E é interessante que Paulo fala assim: consolai-vos uns aos outros com essa verdade. Está difícil? Preocupa não, Ele está voltando. Mas está difícil? Preocupa não, está chegando a hora de ser transformado. Vai ser glorioso e vai ser eterno. Não troque a eternidade com Ele pelas bolotas desse mundo. Não troque a filiação dele pelos prazeres momentâneos dessa vida. Não vale a pena. Não se engane. Nós não fomos chamados para viver no raso. Nós não fomos chamados para ter um título de crente. Nós somos chamados filhos de Deus. E filhos têm comunhão com o Pai. Filhos não dependem de um culto ou dois para ouvir uma palavra de Deus. Filho tem comunhão diária com Ele. Vem nos cultos? Claro que vem no culto, faz parte congregar, é bíblico congregar, mas sabe de uma coisa? Eu venho para ter comunhão com os irmãos e ouvir mais de Deus, mas eu sei que durante a semana tem pão fresco todo dia, disponível na padaria de Deus, e eu quero me alimentar desse pão. Tem maná diário disponível, tem pão divino disponível. Ele é o pão vivo que desceu do céu, o verdadeiro pão, Jesus Cristo. Quer me alimentar na segunda, quer falar comigo, quer me levar ao arrependimento diariamente, quer colocar salmos nos meus lábios diariamente. Em meio às provas, Ele é aquele que coloca salmos em mim, e eu posso dizer à minha alma: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Não há nada melhor nessa vida do que caminhar em águas profundas com Ele. Em águas profundas, o exército moribundo de ossos no vale seco vira um exército. Em águas profundas, um homem picado por cobra não sente nem dor. Em águas profundas, o desemprego bate à porta, mas o sustento se mantém, porque Ele é aquele que cuida dos seus, não permitirá que a sua descendência mendigue o pão. Ele prometeu, Ele é fiel. Em águas profundas, não andamos ansiosos por coisa alguma, porque Ele tem cuidado
de nós. Em águas profundas, a sua vara e o seu cajado me consolam. Mesmo quando é vara, é bem-vinda, porque Ele está me direcionando ao caminho estreito. É consolo. Nós entendemos que o Pai corrige a quem ama, quando nós estamos em águas profundas, porque nós temos comunhão e o conhecemos. Aonde você quer ficar? Como eu disse, talvez o grito essa manhã é: vamos para as águas profundas. Você pode ficar de pé? Talvez, como diz o profeta, você está molhando os pés nessas águas, os artelhos. Talvez você está no nível dos joelhos. Talvez as águas estão até na cintura, mas o Senhor está te chamando para perder os pés do fundo desse rio. Decidir largar o que precisar largar para ter uma comunhão plena com Ele. Decidir deixar de amar o que o mundo tem para amar o que Ele tem. Talvez para as águas profundas requer arrependimento. Talvez nessa palavra Deus colocou no seu coração algo que não é pecado, mas que tem te tomado o tempo que poderia estar sendo investido em Deus. Talvez um namoro que não é de Deus. Talvez, irmãos, jogos, e quando eu falo jogos, brincadeiras que você vive, e é ali um hobby seu, isso não tem nada a ver, mas talvez tem tanto tempo que você tem gastado tanto tempo, mas se você vê no seu dia o tempo precioso do Senhor, você não tem com Ele. Não tem como, irmãos, se não tiver tempo com Ele, ir para águas profundas. Escreva uma coisa: o tempo que nós vivemos, os de água rasa não chega ao final. Não chega. As lutas que vêm pela frente, não é uma profecia negativista, irmãos. O mundo está estreitando demais, as coisas estão muito ruins. A sutileza do diabo está cada vez maior. As circunstâncias contrárias. Irmãos, para negar a si mesmo e tomar a sua cruz e seguir a Ele, é uma decisão que nós temos que tomar, e muitas vezes diariamente, nós negamos, nós deixamos algo que nós queremos muito para estar com Ele, nós deixamos algo que tem afetado a nossa vida e nos aprisionado para estar e querer estar com Ele. A cruz é individual, a decisão é individual, o caminho é estreito e você percorre esse caminho individualmente, a salvação ela é individual, a eternidade e o seu nome que vai ser chamado, não é por família, é por indivíduo, e é você quem decide ficar no raso. Sabe o que é o perigo do raso? O perigo do raso é o perigo que aquelas virgens correram, elas não tinham azeite suficiente, estavam no raso, o noivo chegou, e elas ficaram. Achavam que estavam prontas, e ficaram. Faça a sua oração. Talvez o que você está vivendo está insuficiente para experimentar de Deus. Fale com Ele. Ele é aquele que te toma pela mão, como pegou com Pedro, e te leva para águas mais profundas. O que o Senhor quer fazer em você, irmãos? Você já parou para pensar nisso? A vida do cristão é de glória em glória. O que Ele quer revelar, o que Ele quer te usar, quantos lugares você alcança, e o Senhor está esperando você tomar uma posição para que Ele alcance pessoas, para que Ele alcance famílias, para que Ele alcance casamentos, para que você toque em lugares através dEle. E Ele está aguardando você entrar mais para dentro, se comprometer mais com Ele. Talvez você possa levantar as suas mãos e render a Ele a sua oração essa tarde ou essa manhã. Talvez nesse momento, nessa pregação, talvez que fique uma coisa, mas que fique algo. Decida ir para as águas profundas, porque vale a pena viver para esse Deus que morreu na cruz por nós e nos deu uma vida, e uma vida plena nele. E a verdadeira vida plena é somente nele. Oh Jesus, clamamos o Senhor essa manhã, para que nós possamos realmente não nos enganar,
Clamamos o Senhor essa manhã para que não sejamos mais crentes nominais. Clamamos o Senhor essa manhã para que todo o embaraço dessa vida, todo o pecado que nos cercam, não nos tome mais. Nós não gastaremos tempo com aquilo que não é da glória, que não glorifica o Senhor, que não contribui para o propósito pelo qual nós fomos chamados, criados e salvos. Eis-nos aqui, Senhor, homens que são capazes ainda de pecar, lábios que ainda muitas vezes é impuro, mas nós estamos diante do Senhor, e o sangue de Jesus é que nos purifica, é o Senhor que nos enche com teu Espírito Santo, é o Senhor que nos leva a viver para a glória do Senhor. Não somos capazes, Senhor, mas o Senhor pode, o Senhor chamou, o Senhor é fiel, o Senhor é poderoso para continuar fazendo. Muda o nosso presente, para que nós sejamos como tochas vivas no altar do Senhor. Queremos queimar de amor por Ti, e que a nossa vida queime mais para a glória do Senhor. Não vos conformei-vos com esse mundo. Traga dentro de nós, Senhor, um inconformismo com o mundanismo, um inconformismo com essa era, um inconformismo com a mornidão, um inconformismo com a de ficar longe da Tua palavra. Nos dê fome e sede da Tua presença, nos dê anseio por Ti, nos dê anseio pela Tua glória, nos dê anseio pelo Teu Espírito Santo, nos dê anseio em ser cheio, em ser fervorosos, em ser apaixonados por Ti, nos dê anseio na segunda-feira em clamar o Senhor, nos dê anseio do quarto secreto, nos dê anseio de salmos, de hinos, de cânticos espirituais nos nossos lábios. Anseio por Ti, Jesus, anseio pela Tua presença antes da Tua volta, uma igreja viva, operosa e poderosa no Senhor, membros cheios do Espírito Santo, que onde vão tem perfume de Cristo. Anseio por Ti, Jesus, anseio por Ti. Oh, aleluia, aleluia. Guia-me para que em tudo em Ti confie, sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, minha fé será mais firme, Senhor, em Tua presença. Guia-me para que em tudo em Ti confie, sobre as águas eu caminho, por onde quer que chame. Leva-me. Senhor, em Tua presença. O convite está feito. Vamos para as águas mais profundas, amém? Amém?